Vamos abrir no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 11 em diante. Jeremias capítulo 1, versículos 11 em diante. Então o Senhor me disse: o que você vê, Jeremias? Eu respondi: eu vejo um ramo de uma amendoeira. Você viu bem, disse o Senhor, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Então o Senhor falou comigo outra vez e perguntou: o que você vê agora? Eu respondi: vejo uma panela fervendo, derramando-se do norte para cá. E o Senhor me disse: terror vindo do norte ferverá e se derramará sobre o povo desta terra. Ouça, estou convocando todos os exércitos dos reinos do norte. Eu, o Senhor, falei. Eles colocarão seus tronos junto aos portões de Jerusalém, atacarão seus muros e todas as outras cidades de Judá. Pronunciarei julgamento contra o meu povo por toda a sua maldade, por terem me abandonado e queimado incenso para outros deuses. Adoram ídolos que fizeram com suas próprias mãos. Por várias vezes nós encontramos nas Escrituras o Senhor mostrando esse princípio que Ele chama o seu povo para ver, para ter uma visão espiritual, para mudar o contexto aonde cada um esteja vivendo, ou seja, de um plano terreno para um plano celestial, um plano espiritual, porque normalmente nós vivemos, falamos, agimos de acordo com aquilo que vemos. E isso é um problema, um desafio, porque se a nossa visão for terrena, turva, religiosa, nós seremos um povo terreno, andando de maneira caótica e religiosa. Mas se a nossa visão for do alto, um despertamento do Espírito Santo para vermos a pessoa do Senhor e as coisas do alto, então viveremos nessa terra com nossos pés, mas nosso coração estarão assentados nas regiões celestiais e viveremos na perspectiva do reino dos céus, não do reino terreno. Porque de fato não somos um povo terreno, nós vivemos como peregrinos e forasteiros nessa terra, mas somos um povo celestial. E o Senhor agiu assim por diferentes vezes. Lembra quando ele falou a Abraão, que ele chama Abraão para sair de dentro da sua tenda, Abraão sai para fora e ele pergunta para Abraão o que Abraão estava vendo agora. Na verdade, ele mostra para Abraão os céus e ali há milhares de estrelas. E aí ele diz para Abraão que assim como Abraão estava vendo aquelas estrelas, assim seria a sua descendência. Tão rica e multiplicada como as estrelas do céu, falando do contexto do povo celestial, e também como a imensidão da areia do mar ou da praia, falando do contexto do povo de Israel terreno. Mas Deus sempre está chamando o seu povo para ver, sempre aparecendo em visão, aparecendo na palavra, para mudar a perspectiva do seu povo. E é tão interessante esse
encontra um pé de figueira, né? Ele vai procurar fruto, não encontra e ele amaldiçoa. Lembra disso? Nunca mais ninguém coma fruto de ti. Mas o livro de Marcos diz que não era tempo ainda de fruto porque era inverno. Aí parece uma contradição. O Senhor está sendo rigoroso, porque se é inverno e não é tempo de fruto, por que amaldiçoou a figueira que não tinha fruto? Porque naquele contexto entre eles, que conhece a cultura e as plantas, existia o fruto do inverno. O Senhor não está falando de uma grande colheita, mas o segredo ali é que as folhas existiam para cobrir o fruto e gerar sombra. Bem um perturbador de Israel, lançaram ele num poço ou numa cisterna e ele foi alimentado ali com pão de amargura e água. E o Senhor está falando para Jeremias que viria, sim, o juízo. Então ele mostra para Jeremias o que ele está vendo, aquela vara de povo. Isso também era um ato de amor, porque o amor disciplina, o amor corrige. É diferente do nosso tempo, né? A sociedade pensa que o pai que ama o filho, ou a mãe que ama o filho, não disciplina, não corrige. Deixa a criança fazer o que ela quer. E o futuro nós temos grandes tragédias na família e na sociedade. Mas Deus mostra que ama e açoita aquele que tem por filho, né? E se alguém está disciplina, está sem disciplina, ele é um bastardo e não um filho, né? Deus corrige e disciplina o seu povo que ama. Então ele está falando para Jeremias e ao mesmo tempo gerando esperança, que haveria frutificação novamente, porque aquele povo ia sair. Depois de 70 anos ele ia voltar do cativeiro babilônio, que voltaria para Jerusalém para reconstruir a sua casa para a sua habitação e a cidade para o seu testemunho. No versículo 13 de Jeremias 1, então o Senhor voltou a falar comigo outra vez e perguntou: o que você vê agora? Respondi: eu vejo uma panela fervendo, derramando-se do norte para cá. O Senhor disse: terror vindo do norte ferverá e se derramará sobre o povo desta terra. Ouça, estou convocando todos os reinos os exércitos dos reinos do norte. Eu, Senhor, farei. Eles colocarão seus tronos junto aos portões de Jerusalém, atacarão seus muros e todas as outras cidades de Judá. Pronunciarei julgamento contra o meu povo por toda a sua maldade, por terem me abandonado e queimado incenso para outros deuses. Adoram ídolos que fizeram com as próprias mãos. E sabemos que vieram o reino do norte, que foi a Síria, e levou as 10 tribos cativas, e nunca mais se ouviu falar deles durante séculos. Depois veio Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e atacou as tribos do sul. E o povo foi levado cativo para a Babilônia. O templo foi destruído, a cidade foi destruída.
os utensílios da casa de Deus foram levados para a Babilônia. Foi uma devastação terrível, até que se cumpriu a profecia de Jeremias, dos 70 anos de cativeiro, quando Daniel, estudando a palavra, entendeu que o cumprimento dessa sentença de Deus havia chegado ao fim, e ele descobriu isso esquadrinhando, lendo as profecias de Jeremias. E ele passa a orar. Que coisa maravilhosa, né? Ele passa a interceder. Houve uma grande movimentação dos céus, batalhas terríveis, e Deus desperta o espírito de Ciro, e Ciro libera aquela palavra de direção, que quem fosse pelo Senhor poderia voltar para Jerusalém, porque ele queria uma casa edificada. E só um remanescente voltou. A visão dos demais já estava totalmente distorcida, pensando em lucro, conquistar bens na terra, e eles aprenderam muitas coisas diferentes da cultura do povo de Deus. Línguas diferentes, a vida moral totalmente caída, né? Vida religiosa. Então o remanescente voltou. Mas essas palavras, todas as profecias de Jeremias se cumpriram. O que você vê, Jeremias? O que você vê, Abraão? E por várias vezes o Senhor fala e mostra para o seu povo algo sobre visão. Eu queria ler com vocês o livro de Atos, para a gente encurtar. Atos capítulo 26. Paulo falando o seu testemunho ao rei Agripa, versículo 9, Atos 26, 9. Na verdade, eu pensava que deveria fazê-los na prisão, e quando os condenava à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes, os castiguei, e demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Com isto em mente, parti para Damasco, levando autorização dos principais. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem és tu? Ao que o Senhor me respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns dos judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Paulo, sinceramente, estava equivocado. Não é suficiente ser sincero.
Ele acredita que está servindo a Deus, porque ele vai falar que servia a Deus desde a sua infância, quando fariseu, educado aos pés de Gamaliel, sabia as escrituras, foi treinado nas escrituras e se tornou, digamos, a ponta de lança do judaísmo. Então ele vai para Damasco, cuidando fazer um trabalho ao Senhor. No verso 9 ele diz que cuidava, que deveria fazer muitos males contra o nome de Jesus o Nazareno. Para eles, o Senhor Jesus era um impostor, um falso Messias. E ele acredita que está servindo a Deus. Ele vai falar a Timóteo que Deus concedeu graça e misericórdia a ele, porque ele praticou tudo isso, mas ele fez isso no tempo da ignorância. E ele usa uma frase que é assustadora: Deus me encontrou fiel e me pôs no ministério. Quando Deus achou que Paulo era fiel e pôs ele no ministério? Quando ele perseguia os cristãos e ajudava a matar e os lançava na prisão, porque ele era fiel àquilo que ele cria. Essa é a questão. Os terroristas vivem a mentira como se fosse verdade, assim era Paulo. E infelizmente, muitas das vezes os cristãos crê na verdade, mas vive como se não fosse verdade, porque não se consagram, têm uma vida frouxa, leviana. E Paulo diz: Senhor me achou fiel e me pôs no ministério. Quando? Quando ele estava realmente nesse caminho de hostilidade, de ira, de ódio. O livro de Atos 8 diz que Paulo respirava ameaças e morte. Era aquele touro selvagem, né? E realmente, o Senhor fala: duro para ti é recalcitrar ou dar coice contra os aguilhões. Está comparando ele como um touro selvagem, né? Normalmente os donos de touros, bois, colocavam no carro um touro mais velho e o mais novo. E a tranquilidade, a disciplina e a obediência do mais velho era o modelo para o mais novo, porque o mais novo ficava dando coice, não aceitava a canga, não aceitava a disciplina do seu senhor. E o seu senhor tinha que ter aquele pau, aquela vara comprida e um aguilhão. E quanto mais o touro novo desse coice, ele era furado. E nós sabemos que o Senhor é esse servo obediente, ou o gado obediente, né? O livro de Marcos mostra ele assim. Ele fala para a gente tomar o jugo do Senhor. Seu fardo é leve, seu jugo é suave. Nós também não deveremos dar coice contra o Senhor ou a vontade de Deus. Todos nós somos selvagens por natureza. Mas o que é interessante é que Paulo está agindo de acordo com o que ele via religiosamente. Ele cria. E o Senhor se revela, versículo 13, ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você dar coice contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem és tu? Ao que o Senhor respondeu. E aqui está o que eu queria ressaltar. Eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha. Duas coisas. Não só ministro, e a palavra no original para ministro tem o mesmo significado para nós que garçom. O que você está servindo na bandeja? Paulo até então servia religiosidade, judaísmo. O Senhor fala em hebraico, ele era um poliglota, um homem sábio, trazendo ele ao que era original desde o princípio, o Deus dos hebreus, de Abraão, Isaque e Jacó. Não que ele estava aprendendo no seu mundo contemporâneo, submergido em tanta filosofia, racionalismo grego e as inovações da religião, mas chama ele de volta. Você vai ser ministro e testemunha. São duas coisas, né? Uma coisa é alguém ministrar
um conhecimento, uma ciência, uma doutrina. Outra coisa é você ser testemunha, você falar das coisas que você viu. Nós podemos falar muito sobre Israel, Estados Unidos, Rio de Janeiro, mas se você nunca foi, é tão superficial, né? Às vezes eu encontro pessoas falando mal do Rio de Janeiro, né? Porque acompanham o que a mídia apresenta. E a mídia, ela vive de especulações, de dramas. Parece que às vezes está até sangrando assim o cano da televisão. Você ficar vendo muito televisão, você fica oprimido, quase endemoniado. Tem que ter muito cuidado. Porque é só tragédia, né? Os repórteres são, né, profetas do caos, né? Mas se você conhece e vê as maravilhas de Deus, mesmo onde existe calamidade, muda a visão, né? E a gente precisa aprender a tirar os olhos só das coisas negativas e colocar os olhos no positivo. Claro que o mundo jaz no maligno, mas vamos colocar os olhos onde Deus está trabalhando, naquilo que Deus está falando, senão a gente fica oprimido. Para onde nós estamos olhando? Às vezes estamos olhando para o lado errado. O Senhor está dizendo, eu vou colocar você como ministro e testemunha. Por enquanto ele é só um ministro de judaísmo, mas ele agora vai ser uma testemunha do Senhor e um ministro do Senhor. Nós temos muitos problemas em nosso tempo, que nós temos grandes doutores ou mestres, ensinadores, mas que não são testemunhas, como profetas, daquela visão do Senhor na palavra. E ele diz, você será ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Tanto das coisas em que você me viu. Paulo viu muitas coisas, desde a sua infância. Só que agora ele viu Cristo nessas coisas. E o Senhor está dizendo que ele iria aparecer a Paulo no meio de tantas coisas. Uma coisa é você, como Paulo, né, ter de memória a história do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Outra coisa é você descobrir que quem comeu com Abraão foi o próprio Senhor. As teofanias do Senhor no Antigo Testamento. Uma coisa é você saber que Deus orientou Moisés a levantar lá um mastro e colocar uma esfinge ali de uma serpente. Outra coisa é você encontrar Jesus falando para Nicodemos, entre linhas, que aquilo era um símbolo dele, que ele ia ser levantado na cruz e quem olhasse para ele seria salvo. Uma coisa é você saber tudo sobre o tabernáculo. Outra coisa é você saber que aquele tabernáculo é uma tipologia de Cristo com o seu povo. Então, assim, o Senhor é a essência de todas as coisas espirituais, nas profecias, na tipologia e alegoria do Antigo Testamento e de toda a Bíblia. Uma coisa é a gente saber sobre os candelabros do Antigo Testamento. Começa com o candelabro no tabernáculo, mas no tempo de Davi nós encontramos multiplicado. Outra coisa é como João, que no Apocalipse teve seus olhos abertos, ele escutou aquela voz como voz de muitas águas, e ele se voltou para ver quem falava com ele. E quando ele se voltou, ele viu aquele que passeava no meio dos candelabros. Uma coisa é você sempre ver os candelabros, ou sempre ver algo sobre a igreja e a obra de Deus, as igrejas. Outra coisa é você ver Cristo passeando no meio dos candelabros. João reclinou sua cabeça ao peito de Jesus, viu ele como Cordeiro de Deus, viu ele andando sobre as águas e pensaram que era um fantasma, viram ele passeando, andando no caminho de Emaús, pensaram que era um viajante, viu ele glorificado, viu ele na cruz, viu ele glorificado na transfiguração em Mateus 17, mas quando chega no Apocalipse, aquela visão glorificada do Senhor, olhos como de fogo,
do juízo, e que ele caiu aos seus pés. Ninguém na Bíblia que tenha visto o Senhor permaneceu de pé. E um sinal de que alguém está vendo o Senhor é que a visão de Cristo nos derruba do orgulho, do individualismo, da opinião própria. Vai nos derrubando, nos levando à humildade. Dizia Antônio Gilberto, um teólogo das Assembleias de Deus, mas que nunca esqueci uma frase dele. Nosso irmão, quanto mais conhecemos o Senhor, mais humildes seremos. São os galhos mais carregados de frutos os que mais se abaixam. Eu nunca esqueci essa frase. As pessoas querem se tornar inacessíveis como querubins, né? Mas isso é um sinal de orgulho e vaidade. Aqueles que começam a ver o Senhor, eles vão se prostrando aos pés do Senhor. E dizia Andrew Murray, aquele servo do Senhor da África do Sul, ele dizia que aquele que conhece o Senhor serviria e amaria todos os seus filhos. Ou seja, não ia realmente menosprezar ninguém. Nós vamos deixando a vaidade de muitas coisas em relação ao ministério, qualquer coisa, e passamos a andar mais com uma toalha e uma bacia de águas para lavar os pés dos santos. Quando vemos o Senhor. Eu sou Jesus a quem você persegue. Ele está perseguindo os cristãos, Paulo. Às vezes podemos ter problemas com o próprio Senhor quando temos problemas com os nossos irmãos. Precisamos ver Cristo nos irmãos. Levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha. Ministro e testemunha de quê? Tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Se nós estamos centrados em homens, nos tornaremos semelhantes a esses homens. Se a nossa expectativa está em coisas terrenas ou em modas e costumes, inovações, estilo de ministérios, nós nos tornamos semelhantes àquilo que vemos. Está lá nos Salmos, né, que aqueles que seguem ídolos ou veem ídolos se tornam semelhantes aos seus ídolos mudos. Mas Paulo ia ser ministro e testemunha da era o Senhor. E o grande problema é quando se conhece, estuda, vê muitas coisas. Mas onde está Cristo nessas coisas? Se não há o enchimento de Cristo em todas essas coisas, então tudo isso é distorção. E acaba roubando a glória do Senhor, acaba roubando a glória do Senhor, e as coisas passam a ter um fim em si mesmas. E isso é um grave problema. Eu fico imaginando a reforma, a correção, a revisão na cabeça de Paulo, em que todas aquelas profecias, tipologia e alegoria do Antigo Testamento, que ele tinha de memória, ele descobriu que o sentido de todas aquelas coisas era Cristo. Que Isaac era um tipo de Cristo. Que Moisés era um tipo de Cristo. Que Josué era um tipo de Cristo. Que a pedra ou a rocha que ele seguiu, ele fala isso em 1 Coríntios 10, era Cristo. Puxa vida. As glórias de Cristo no Antigo Testamento. E o Senhor está falando para ele, você está sendo constituído ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Ele vai falar aos Coríntios que Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, resplandeceu
A luz do Evangelho da sua glória na face de Cristo. Paulo está lembrando dos primeiros dias da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz. Paulo interpretou que aquela obra natural da criação também era só um tipo da verdadeira obra de Deus, que é espiritual e não terrena, e que tem a ver com Cristo. Ele vai dizer no livro de Filipenses, daqueles astros que resplandecem no universo, falando das estrelas, e fala aos Coríntios que um é a glória de uma estrela e outro é a glória de outra estrela. Ou seja, ele entendeu que tudo é uma fagulha, uma figura da verdadeira glória e obra de Deus, que são todas as coisas em Cristo. Que maravilha, né? E o Senhor era assim também. Eu sou a videira, a verdadeira. Opa! João 15. Tinha videira em Israel. E Deus chama Israel de videira, mas eles fracassaram. E agora ele fala, eu sou a videira, a verdadeira. Todas aquelas videiras eram uma sombra da verdadeira videira. Eu sou o bom pastor. E o povo de Israel pastoreava, sabia como cuidar de ovelha. Mas ele está se revelando como o bom pastor. Eles sabiam muito sobre os princípios, os ensinamentos sobre as portas do templo, das casas, inclusive da cidade de Jerusalém. Mas Jesus fala, eu sou a porta. Eu sou a água, eu sou o pão vivo que veio do céu. Eles sabiam tudo sobre o maná. E o Senhor está mostrando para eles que tudo aquilo era uma figura. Será que nós conseguimos ver Cristo em todas as coisas? Ou será que somos tão terrenos que só vemos as coisas? Não? Ele fala, o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas eles não me conhecem, quer dizer, ele está usando os animais, a água, o céu, as estrelas, os peixes. Fala, olha os lírios do campo, os pardais, as aves. Ele usou tudo que a sociedade da época estava envolvida em coisas terrenas. A Bíblia fala de pregos, quem lida com construção, de vidro, de tudo que você imagina. E ele usa tudo isso para chamar a nossa atenção para ele. Jeremias, o que você vê? Abraão, o que você vê? Saulo, o que você vê? E você, Marcos, Gerson, Rita, Álvaro, Fabrício, o que nós vemos? Infelizmente, muitas das vezes nós temos uma visão distorcida. E a gente consegue enxergar muitas coisas, mesmo na Bíblia. O povo se divide, briga por muitas coisas, e temos uma impressão e percepção de Cristo muito pequena. E às vezes no nosso dia a dia, né? Às vezes temos uma tempestade, um grande vendaval na nossa vida. A gente lembra logo do diabo, de tantas coisas, e esquecemos de ver que um dia, no meio de uma grande tempestade, que Jesus falou para os discípulos atravessar para o outro lado do mar, aquele que é o Criador do universo com o Pai estava dentro de um barco deitado e dormindo. Ele não perdeu o controle. Ele levanta e repreende o vento, o mar, e houve calmaria. Nós às vezes vemos a tempestade, o vento, o caos, nós vamos morrer, porque não estamos vendo aquele que está assentado no trono. É o mesmo que um dia estava deitado num barquinho com a cabeça reclinada. O Senhor não se dá conta que nós estamos perecendo, diz assim, você é o culpado, né? Você mandou a gente atravessar. Agora tem uma tempestade, ainda está dormindo ainda. E é interessante que ele reclinava a cabeça numa almofada. E na cultura deles, aquela almofada era onde o mestre do barco, aquele que cuidava da direção, deveria estar sentado. Não tinha ninguém. O Senhor estava com a cabeça ali, mostrando que nós podemos descansar nele no meio do caos. Ele fala, homem de pouca fé. Ou vocês repreendem a tempestade ou você descansa, mas não entra em pânico.
Não deixa a ansiedade dominar o coração. Por isso que Pedro fala na sua carta, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Quantas coisas Pedro aprendeu migrando de ver as coisas para ver Cristo em todas as coisas. Porque ele aprendeu a ver o Senhor em todas as coisas. Agora você imagine o Senhor falar para Paulo: eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Quantos anos perdemos vendo tantas coisas e não vendo Cristo, ou discernindo Cristo nas coisas? Quando você lê o livro de Hebreus, você vai encontrar aqueles homens de olhos abertos, que eles olhavam para a cidade que tem fundamento, anelavam a nova O tabernáculo de Moisés era uma figura. E ali mostra que eles peregrinaram, mas eles seguiam, como disse Pedro, as pisadas do Senhor. Eles encontravam as pisadas do Senhor no meio de tudo, até no meio da tribulação. Que correção do curso da vida de Paulo. Você vai me ver no meio das coisas que eu ainda vou te aparecer. Você tem todas as coisas e Cristo se revelando no meio de todas as coisas. Vamos ler só mais uma passagem, Efésios 4, que para mim parece que Paulo está ecoando, repercutindo esta palavra, reverberando essa palavra que o Senhor falou para ele aqui, exatamente aqui. As coisas que o Senhor ainda ia se revelar a Paulo. Efésios 4, verso 8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer? Ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Para quê? Encher. Hã? Para encher. Para encher todas as coisas. Alguém tem a nova versão transformadora? Faço aí nas mãos? Ou mesmo no celular? Que poderia ler esse versículo 10? Eu vou ler. Diz: para encher de si mesmo. Esse é o pensamento no grego. Todas as coisas. De si mesmo. Aí entra o 11, ele concedeu uns como apóstolo, profeta e tal. E muitos se baseiam muito só no versículo 11, falando de ministério. Alguns falam até para se autopromover, chamar atenção para si, para sua liderança. Mas outros estão lutando quando diz que ele levou cativo o cativeiro. O que significa? Ele desceu às partes mais baixas da terra, quer dizer que ele foi para o Hades e pregou aos espíritos em prisões. Então ele pregou o evangelho de forma universalista, salvou todo mundo, até os anjos. E as pessoas se prendem e esquecem que, vamos dizer, o ponto central desse texto não é anjo, não é Hades, não é céu, não é inferno, nem ministério. Ainda que aqui estão os ministérios, graças a Deus, que também está falando disso. Mas o ponto principal é que aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher de si mesmo todas as coisas. E que por isso ele então constituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quer dizer que o ministério desses irmãos seria revelar Cristo por meio de todas as coisas, para que Cristo pudesse encher todas as coisas. Se o propósito não for esse, o ministério perde o seu sentido. Aí você tem a igreja girando em torno de liderança, de dons espirituais, de discipulado, de visão de igreja e de tantas coisas.
E quando a gente menos percebe, se você pergunta, o que você está vendo? Eu estou vendo que temos um grande apóstolo. Eu estou vendo que tem um grande mestre. O que será de nós se aquele irmão morrer? Eu estou vendo que nós temos uma grande visão. Eu estou vendo que... é isso que você está vendo? Ele falou, Jeremias, o que você está vendo? Abraão, o que você está vendo? Davi, o que você está vendo? E nós, o que nós estamos vendo? Então que o Senhor nos ajude a corrigir sempre a nossa visão, para que realmente haja o testemunho do Senhor e Cristo possa ser visto, ensinado e enchido, preenchendo todas as coisas. A nossa comunhão seja em Cristo pelos interesses de Cristo. E onde não há Cristo em todas as coisas, na verdade não tem nada. É tudo engano, fantasia como fumaça, né? É para encher todas as coisas. E é isso que Paulo está fazendo. Esse é o tema de Paulo. Esse é o tema do Espírito Santo. Quando Jesus está falando, quando o Espírito Santo viesse, diz assim, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo ensinará. Ele não falará de si mesmo. Eu falei, meu Deus, se o Espírito Santo é Deus, e ele é Deus, mas não vai falar de si, e seu ministério é glorificar o Filho, por que falamos tanto de nós? Porque não conhecemos o Filho. Alguém que fala sempre de si, traz evidência para si. Quantas vezes, né, irmãos mais novos, ou pessoas simples, começam a fluir, servir, mas tem que pedir permissão pro líder às vezes. E se a gente não encontrar a graça, não encontrar o fluir de Cristo, mesmo nas coisas mais simples, nós podemos combater as iniciativas do Senhor, porque achamos que a base que autentica, que legitima, que autoriza, é uma visão, é uma liderança, é um credo, tem que seguir ali um catecismo, uma apostila, um modelo. Certa vez, Jesus se revelou de outra forma. Ontem eu falava com o Álvaro, né? Está em Marcos 16, 12. Quando Jesus ressuscita, aparece aos discípulos que estão indo no caminho de Emaús. Ele também apareceu a Maria Madalena, depois que saiu do túmulo, né, que ele ressuscitou. E esses discípulos ficaram inflamados com aquilo. E as mulheres também foram falar aos discípulos, os outros que estavam em Jerusalém, lá pelo cenáculo. E diz que eles não creram. Por quê? Porque Jesus apareceu de outra forma. Puxa vida. E eles não creram. Porque eles tiveram aquele modelo de visão do Senhor, na sua humanidade, que cumpriu um propósito especial, mas vamos dizer, o aspecto da vida humana de Jesus como homem não pôde obstruir ou confinar toda a glória da sua divindade como Deus. A sua humanidade escondia sua divindade, a menos quando ele se revelava. Então, quando ele se revelou de outra forma, seus discípulos não creram porque a sua visão estava atrofiada. Então, de propósito, Jesus criou meios para que eles tivessem a sua visão sempre ampliada, purificada, com colírio do céu, e não fosse pequena. Uma hora ele anda sobre as águas, eles pensam que é um fantasma. Outra hora ele aparece como se fosse um jardineiro. E eles pensaram, e elas pensaram que era o jardineiro que estava cuidando do túmulo. Outra hora ele se revela multiplicando pães. Outra hora ele fala que ele era o grande eu sou, que foi o grande eu sou que apareceu no Antigo Testamento a Moisés. Ele foi se revelando de tantas maneiras para que eles não tivessem uma fixação. Certa vez Pedro está no terraço na casa de Simão, o curtidor, na ilha de Jope, e ele tem uma visão dos céus e vê o céu aberto e vindo um lençol amarrado ou suspenso pelas quatro pontas,
cheia de animais, quadrúpedes e répteis e animais imundos. Ali estão os animais imundos. E uma voz veio do céu e falou para ele: Pedro, mata e come. Você lembra o que Pedro respondeu? Quem que lembra? Ó, não, Senhor. Olha que paradoxo. Ele reconhece que é o Senhor, mas ele fala não. E lembre-se que o Senhor deu a chave do reino para Pedro. E agora Pedro fala: não, Senhor. Ele é o Senhor. Mas as coisas não vão ser conduzidas de uma forma que eu não tenho visão daquilo. A visão de Pedro é totalmente judaica, institucional. Deus está reformulando a visão de Pedro. Só que ele reconhece que a voz é do Senhor. Ele reconheceu a voz, mas estranhou a visão. E aí agora tem esse paradigma. Eu vou seguir a voz ou eu vou ficar preso na minha visão passada? Porque se não seguimos o Senhor e a voz do Senhor, que governa todas as coisas, nós ficamos presos em coisas que regularam a nossa maneira de andar, de viver, de caminhar como povo de Deus, porque nós vamos institucionalizando as coisas. As coisas que são transitórias, nós tornamos como absolutas. E nós congelamos a nossa jornada. E aquilo que era um movimento espiritual, muitas das vezes se torna um monumento petrificado, porque a visão não está sendo atualizada. E o Senhor fala para Pedro: não considere imundo ou impuro aquilo que eu purifiquei. Então às vezes a visão é estranha, mas quando você olha a palavra, poxa, mas a palavra fala exatamente assim. E dentro do nosso coração, pode acontecer o que aconteceu nos discípulos, com os discípulos no caminho de Emaús. Porventura não ardiam os nossos corações enquanto ele nos falava. Então que perigo a gente ter uma visão, ainda que no começo foi viva, mas aquilo se tornou só algo ultrapassado. Essa questão de visão espiritual é tão interessante que quando Jacó trabalhava para seu tio Labão, você deve se lembrar como é que ele multiplicou os seus rebanhos, né? Ele colocou o rebanho, varas cortadas, né, em listas diante do bebedouro de água, e quando elas iam procriar, elas viam e reproduziam o rebanho conforme o que elas estavam vendo. Labão ficou louco, né? Porque Deus estava prosperando Jacó, mas Jacó disse que foi um anjo do Senhor que falou com ele. Foi Deus que falou, deu uma visão para ele. Então, irmãos, na nossa vida, tudo é de acordo com visão. Seja as coisas terrenas, seja as coisas celestiais ou espirituais. Se a nossa visão for minúscula, nossa vida vai ser atrofiada, minúscula, pobre. Mas se o Senhor abrir os nossos olhos e tivermos uma visão mais ampla, e vermos Cristo tanto nas coisas que Ele já se apresentou a nós, como daquelas coisas que Ele ainda vai se revelar, como Ele falou a Paulo. Claro que a sua revelação está na palavra, Deus nunca vai nos revelar algo em contradição com a sua palavra, mas nós devemos desejar ver mais do nosso Senhor. Como dizia T. Austin Sparks, ainda há mais luz e verdade da palavra do Senhor, e nós devemos ser como aquele que escava, que sejamos garimpeiros, bereanos, desejando os ouros, as pedras preciosas da palavra do Senhor. Há muito para o Senhor se revelar no tempo que nós estamos vivendo e como nós podemos servir o Senhor no nosso tempo com toda a nossa simplicidade, limitação, problemas, fraquezas, mas o Senhor quer encher, como disse Paulo aos Efésios, encher de si todas as coisas. Todas as coisas. E possamos crer que o Senhor quer e ama se envolver conosco nas pequeninas coisas. Ele fala até de fermento. Mesmo quando você estiver fazendo um bolo, um pão, um assado, seja o que for, nós podemos ter uma vida de comunhão com Deus, de oração,
quando lavamos uma louça, quando alguém faz uma comida, quando cuida das crianças, quando trabalhamos nosso trabalho profissional. Ele vai dizer, não é a minha palavra como o martelo que esmiuça a penha. E diz que as palavras dos mestres são como os pregos que fixam bem fincado o quadro, né? Ou a moldura do quadro. Quer dizer, gente, quando você prega um prego, cuida do animal, lava uma louça, você vai encontrar Cristo falando e se envolvendo conosco nas pequenas coisas. Não é naquele grande templo santo, num dia santo, que é o domingo, para ouvir um homem santo maior que nós. Não. Todos os dias são santos. Amém. Todos os lugares são santificados. E todos nós somos santos, porque o santo verdadeiro habita dentro de cada um de nós. Amém. E porque ele enche todas as coisas, ele está. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele está. Ele está conosco. Então que o Senhor nos ajude. Mas essa pergunta, Jeremias, o que você vê? E ele fala para Abraão, olha para o céu, Abraão. O que você está vendo? Muitas estrelas, então assim será a sua descendência. E nós vamos encontrar esse princípio do ver em muitas coisas, em muitas passagens na Bíblia, na história da igreja. E agora estamos no nosso tempo, né? Eu às vezes escuto pessoas falando mais do anticristo do que de Cristo. E o assunto do Apocalipse é Cristo glorificado. E todas as demais coisas ali, é como se fosse aquela mesa ali, que as irmãs colocaram um cafezinho, tem um cafezinho gostoso ali, viu? Tem um café, tem água. Ou seja, a mesa não tem um fim em si mesmo, é um suporte para ressaltar algo. Agora você vai ficar procurando aí um bocado de coisas terríveis, você vai ficar aterrorizado. Quando nós encontramos Cristo glorificado no Apocalipse, e que, quando abre aqueles selos, vamos encontrar que tudo está debaixo da sua soberania. E podemos falar como Billy Graham disse, não tenham medo, fique tranquilo. Eu vi o final da história. Tudo vai ficar bem. Ele, no fim, ele governa sobre todas as coisas. Amém. Falando do Apocalipse. Então não precisamos ter medo de nada. Porque vai se cumprir todas as palavras, profecias do Senhor. Mas nós devemos ser um povo celestial de olhos abertos, não ter medo. Amém. Né? Se você não vê Cristo em todas as coisas, você tem medo da morte. Mas Paulo vai dizer assim, tudo é vosso, lembra? Tudo é vosso. Seja a vida, seja a morte. Tudo é nosso. Seja Pedro, seja Paulo, não precisa brigar por causa de ministério, tudo é vosso. E ele vai dizer que ele nos deu todas as coisas em Cristo. A morte se tornou um instrumento para estarmos, como disse Paulo aos Filipenses, que ele sabia que estar na presença do Senhor era infinitamente melhor. Né? Então o Senhor, nosso provedor, é o nosso médico dos médicos, é o nosso sumo pastor. Ainda ele usa médicos, usa pastores, ele usa provisão, ele usa tudo, mas lembre-se que ele é tudo em todas as coisas. Amém. Mesmo que você faça uma cirurgia, você pode falar, o Senhor me curou. Você crê em cura? Claro que eu creio. Porque eu creio que o Senhor é o Rei da glória. E ele te curou? Curou. Mas foi alguém que orou em língua e pôs as mãos? Não. Pode ser que com o outro foi. Comigo ele usou um médico. Mas eu sei que foi ele que operou, usando o instrumento. Quando você conserta algo na sua casa ou na sua empresa, não foi você que consertou, mas você usa ferramentas. Então é o Senhor que está por detrás de todas as coisas. Agora ele usa ferramentas. Pode usar alguém que tem dom da cura, pode usar um chá, pode usar as plantas, pode usar também um medicamento, pode usar os médicos. Mas é ele que... É ele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Agora, quando nós deixamos de ver Cristo em todas as coisas, como tudo se torna caótico, pesado, sem sentido. Às vezes eu encontro irmãos aí tão tristes, arrebentados. O que aconteceu? Não, é que a gente
estamos sozinhos, não temos um obreiro, a gente sabe que por aí tem apóstolo, aqui não tem apóstolo. Irmão, não fala uma heresia dessa. Como assim, irmão? Não tem. Morreu fulano. Abre Hebreus capítulo 3, verso 1, eu falo para os irmãos. E lá está escrito, né? Portanto, irmãos, que sois participantes do chamamento celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, vírgula, Jesus. E o capítulo 12, considerai atentamente aquele que sofreu tamanha contradição. Para a gente não desmaiar. Como é que você está dizendo que estamos sem obreiro e sem... Claro que Deus envia, Ele levanta. Mas que pena quando nós colocamos os olhos só nos homens e os homens tomam o lugar de Cristo. E aí temos aquilo que na natureza é chamado de eclipse, né? Quando a lua entra na frente do sol, o que nós temos? Nós temos trevas. E às vezes a obra de Deus acontece assim, entra em trevas, declínio, divisões. Por quê? Porque coisas tomaram o lugar de Cristo. A igreja foi enriquecida com dons, com ministérios, com serviços, mas nada disso pode tomar o lugar de Cristo. O inimigo é muito bom em colocar coisas no lugar de Cristo. Por isso em Corinto está, eu sou de Paulo, eu de Apolo. Eu não creio que Paulo assumiu essa centralidade, nem Pedro, mas se o inimigo não pode nos levar a adorar a ele e sabe que Jesus é o caminho, ele vai criar um atalho. E a gente vai se perder nesse atalho, quando nós passamos a seguir outras coisas que não seja absolutamente o nosso Senhor, de acordo com as Escrituras, com a palavra. Né? Então, possamos ver o Senhor, como disse Paulo, o Senhor falou a Paulo, vê-lo em todas as coisas, e Ele é aquele que enche todas as coisas com Ele mesmo. Possamos vê-lo, possamos perguntar, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar no meio dessa dor, dessa perda, dessa tragédia, desse aperto financeiro, ou da crise na família? O que o Senhor quer me ensinar? E aí nós vamos, com a graça de Deus, ouvir o sussurrar do Senhor, a palavra do Senhor, que no fundo, Ele está nos levando a sermos semelhantes a Ele. Afinal, disse Paulo, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, que é nos conformar à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos semelhantes a ele. Mas se não estivermos olhando para ele, nós vamos nos tornando semelhantes às coisas que nós estamos olhando. Então, muito cuidado para não perder o foco principal da existência humana, o sentido de todas as coisas, que é o nosso Senhor. Amém. Que nada se torne um ídolo na nossa vida. Nem a família, nem os netos, nem marido, nem esposa, nem os tênis, nada. Nós às vezes, o Murilo está rindo, olhando para o mar, por que será? Tantas coisas que o Senhor nos dá, mas se a gente não cuidar, a gente passa a contemplar. Eu lembro que eu era bem jovem, uma irmã queria muito uma casa, ela conseguiu. A casa estava ainda sem embolso na parede, já foi morar, só no tijolo. Mas quando chegavam os irmãos, ela botava papelão, tapete, para os irmãos entrar, e às vezes o pessoal ia entrando, ela ia atrás com um pano assim, passando atrás do pé da pessoa. Ou seja, aquela casa que eles conseguiram, parece que entrou dentro do coração. E muitos não queriam voltar. Imagine, se está só no tijolo, está assim, imagine depois se tiver rebocado, pintado, tudo bonito. Muitas das vezes o Senhor nos dá as coisas e a gente perde a simplicidade. Né? Senhor, me dá isso, seja o casamento, a casa. Aí, no passado orava tanto, agora alguns oram um pouco, alguns nem reúnem, param de reunir,
Você pede para o seu prosperar. Se ele prosperar, que Deus ajude que venhamos a prosperar, que possamos ser bons mordomos do Senhor. Amém. Ser como aquele que era rico, mas se fez pobre para em sua pobreza enriquecer a muitos. Possamos ser mordomos para investir na causa do Senhor. Mas qual é a tendência? As pessoas vão sumindo. Então possamos ver Cristo em todas as coisas e honrar Cristo em todas as coisas. Pedir que Ele mesmo guie, que Ele mesmo coordene, que Ele mesmo faça todas as coisas. Ontem eu falava para o Álvaro e Lise, né? Que no passado alguém veio reunir conosco e passou uns meses, a pessoa falou assim, olha, não dá para reunir com vocês não. Nós vamos parar. Ah, mas por quê? Vocês não falam em dinheiro. Não pede dízimo. E vocês comem demais. Vocês não falam de jejum. Mas termina a reunião, vocês já vão comer junto. Eu falei, irmão, mas Jesus só andava comendo, chamaram ele de glutão e beberrão. Jejua na sua casa, ou com alguns irmãos, não tem problema, mas ele não falou lá para Zaqueu, hoje vou me hospedar, vou comer lá na sua casa. Mas gostava de cozinha, né? Eu falei, outra coisa, nós cremos sim na contribuição, mas nós não dominamos, não queremos e não vamos fazer isso. Constranger as pessoas, usar a Bíblia para ameaçar, pegar Malaquias, distorcer e dizer que o gafanhoto devorador vai... Ou quando acontece uma coisa, furou um pneu, tá vendo? Você não está dizimando. Bateu o carro, tá vendo? E fica aquele... Nós não cremos nisso, irmão. A gente faz as coisas espontaneamente para o Senhor e não permita que a mão esquerda veja o que faz a direita. Ninguém está tocando trombone. Nós temos assim, irmãos que servem como diáconos e diaconias, mas não precisa de um título. Podemos contribuir. Pode contribuir via online, pode botar na caixa de oferta, pode entregar na mão. O que nós não podemos e não fazemos é constranger as pessoas e distorcer as Escrituras. É espontâneo, é para o Senhor, com livre consciência, com liberdade. Amém. Mas nós também jejuamos, só que não vamos fazer como os fariseus, né, que deixa o rosto ali desfalecido para todo mundo ver que está jejuando e chama atenção aquelas orações. Então, quando nós não vemos Cristo nas coisas, aí um quer competir com o outro fez, então eu posso fazer também, se a irmã falou, eu também. E assim entra essa meninada, comportamento infantil, como aconteceu com os coríntios. Devemos ter alegria quando o irmão prospera, uma alegria quando alguém está servindo com dom, quando está crescendo. Nós sempre devemos glorificar o Senhor e encorajar uns aos outros, que haja em nós, como disse Paulo aos Filipenses, né, o mesmo sentimento que houve em Cristo. A gente não deve competir, devemos servir, apoiar e dar suporte uns para os outros. Quando nós vemos Cristo. E disse Paulo, ainda é que não devemos conhecer a ninguém mais segundo a carne. Segundo aos Coríntios, ele fala sobre isso, capítulo 5. Mesmo que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, já não conhecemos mais. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e isso que tudo se fez novo. Quando nós olhamos Cristo nos irmãos, graças a Deus somos irmãos, somos amigos, alguns se conhecem há mais anos, mas não devemos cuidar para que o relacionamento, a amizade, aqueles que já se conhecem há tanto tempo, também se torna uma coisa tão familiar que deixamos de ver Cristo na comunhão, nos irmãos, e às vezes tornamos as coisas mais levianas, como se fôssemos apenas pessoas, colegas no plano terreno. Muitos problemas nos casais acontecem assim. Além dela ser a sua esposa e você, mulher, ter o seu marido ou seus filhos, precisamos lembrar que somos membros do corpo de Cristo, o Espírito Santo habita. Não podemos ferir Cristo que habita uns nos outros. Então nós temos esse nível de relacionamento em todas as coisas, um plano natural, mas o plano na perspectiva de Cristo em todas as coisas. E assim nós vamos poder desfrutar do Senhor em todas as coisas. Podemos orar, né? Tudo que 2 ou 3 concordar na terra. E um casal
é formado por 2. Aí quando tem filho tem 3, 4, nós temos mais pessoas. Mas se tiver um casal e um filho, já temos 3. Né? Então nós podemos ter a prática de dobrar os nossos joelhos, ainda sentado ou em pé. Nós podemos orar por aquelas coisas em nossos lares que queremos que o Senhor seja glorificado, dirigindo, especialmente as coisas que não estão em harmonia. Meus amados, o que você está vendo? Possamos ver o Senhor. Agora, se você está no ambiente, está em qualquer circunstância, e você não consegue ver Cristo ali, e o ponto central não é Cristo, se qualquer coisa não está apontando para Ele ou para esse, não é o lugar que nós devemos, digamos, investir nosso tempo, recursos, saúde, porque, como disse Paulo aos Coríntios, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer uma outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. O Espírito Santo sempre vai nos guiar em meios, a ambientes, circunstâncias e coisas que glorificam a Cristo, ou a Deus por meio de Cristo. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Esse é um sinal quando o Espírito Santo está nos guiando. Amém, meus queridos. Que o Senhor nos continue falando aos nossos corações.